muito bom dia. Começa agora mais um Café com Notícias e o tema de hoje é um tema extremamente importante. Tem a ver com prevenção, tem a ver com vida. Vamos falar sobre as campanhas permanentes realizadas pelo governo do estado de combate ao Aedes aegypti, esse mosquito que é transmissor de doenças que são muito sérias, a dengue, chikungunya, entre outras. Eu recebo para falar sobre o tema o Diego Costa Vieira, ele é enfermeiro, coordenador de vigilância das doenças transmissíveis da Secretaria de Estado da Saúde. Seja muito bem-vindo ao Café, Diego. Tudo bom com você? Olá, obrigado pelo convite. Tudo bom? Então, falar das arboviroses, que é esse grupo que você mencionou, e aí, além deles ainda temos algumas outras doenças, como o Oropush, a febre amarela, também são doenças causadas pelo mesmo grupo de transmissores. São atividades que a gente precisa estar agindo o tempo todo, não oportunamente somente quando a gente tem um período chuvoso. Cabe destacar que a educação é o principal mecanismo de combate para as doenças. Desde que eu deixo a população orientada, eles entendam, eles compreendam da importância, acima de tudo, da participação social no combate às doenças, a gente começa a observar que o ciclo biológico, que é o ciclo natural do vírus, ele começa a diminuir, que é começar a diminuir a ocorrência de casos. Então, a gente sempre fala que 80% dos criadores do Aedes, eles estão onde? Dentro das nossas casas. Exato, e é uma questão que já se vem falando há tanto tempo, não é? E a população ainda não conseguiu compreender de fato, ou é um descuido, ou é a falta de tempo, ou é porque não aconteceu com ele ou com a família. Esse seria um dos principais problemas, Diego? Então, alguns estudos demonstram hoje que existem fatores que predispõem à ocorrência de algumas doenças. Para as arboviroses, um dos principais fatores é a população subestimar a doença. Então, é muito comum da população acreditar, não vai acontecer comigo, não vai acontecer com a minha família, não vai acontecer perto da minha vizinhança, não vai acontecer no meu bairro, não vai acontecer na minha cidade. Então, a população acaba subestimando a doença. E é esse subestimar que faz com que a gente diminua as nossas ações coletivas. Estar olhando vasos de planta, locais de acúmulo de água em casa, como caia, próprio reservatório maior da caixa d'água, tanque que porventura tenha. Então a gente acaba deixando ali que meio que como segundo plano. E são essas preocupações que acabam despertando o poder público para fazer movimentações. É onde a gente entra o esforço coletivo, que é onde o governo do estado ele tem promovido ações junto aos municípios para que a gente comece a adentrar mais os territórios, estar mais dentro das casas, das residências. E uma das dificuldades maiores que nós temos é a da não recepção do agente comunitário de endemias. Ele meramente não vai ali só para olhar o teu tanque, para olhar a tua caixa d'água, não. Ele vai para te oferecer conhecimento, para te oferecer oportunidade. Mas aí nesse ponto é a questão da segurança. Às vezes as pessoas têm medo, né, de receber esse agente. Tem algum jeitinho para identificar alguma forma mais segura para essa dona de casa, esse senhor, essa pessoa que está na residência, poder receber com segurança o agente? Então, atualmente a Secretaria de Estado da Saúde ela tem promovido junto aos municípios a oferta de um colete com uma farda identificadora do agente, para que facilite. Mas mesmo assim a segurança ela é prioritária. Então é sempre bom a gente procurar conhecer quem são os nossos agentes. Eu, enquanto população, eu preciso procurar o posto de saúde mais próximo da minha residência e eu vou conseguir descobrir quem é o meu agente. Então eu vou olhar uma foto dele, posso olhar quem é ele? Só para que quando ele esteja fazendo a minha visita, eu consiga saber quem vai me visitar. Então isso também é uma oportunidade. É algo que a gente precisa começar a promover junto com a população. A gente tem que fazer duas frentes. A frente do movimento coletivo, que é o que o profissional da saúde faz, junto com os outros profissionais, especificamente o agente de combate a endemias, mas a população também tem que fazer ali a parte dela. Exato. Você está falando de arboviroses e eu citei no começo a questão da dengue, chikungunya, que são doenças mais comuns. Me fala sobre outros tipos de doenças relacionadas a esse mosquito. Então, hoje são 5 arboviroses que estão, não diretamente estão vinculadas ao mosquito. Vinculadas ao mosquito especificamente. A gente tem a dengue, a zika e a chikungunya. A gente tem alguns registros de febre amarela humana também vinculada a ele, mas tem um outro agente causador que é mais comum. Mas a gente tem uma outra arbovirose que ela vem crescendo no país. A gente chama de Oropush, que é a febre do Oropush. Ela era uma endemia, que a gente chama,
era muito característico da região amazônica, ali dos estados da região norte. Mas eles começaram a ir para registro de casos, né? e migrar para outros estados. E o Maranhão foi um dos estados que a gente já começou a ter a presença dele. Mas voltando especificamente para as arboviroses que estão vinculadas ao Aedes, que estão ligadas ali ao Aedes. A dengue, a zika e a chikungunya são as que têm mais oportunidade. São vírus que eles estão aí presentes no território se a gente não realizar as ações. E até mesmo o cuidado diante da suspeita da doença. Porque, volto a te dizer, a população ela subestima. Sim. Ela subestima. Às vezes a gente está ali com os sinais e sintomas. Febre, mialgia, dor retroorbitária, que é a dor no fundo dos olhos, aquela prostração, sensação de cansaço. E eu tomo uma medicação ali rapidamente, melhoro e deixo de fazer os outros cuidados. Os sintomas às vezes se confundem, né? São com muito uma gripe, parecidos, uma virose, são muito algo parecidos. assim, como a gente está passando por muitas viroses. Isso. E aí as pessoas ficam em dúvida e preferem se automedicar, que é um perigo, viu, gente? A automedicação é um perigo muito grande para a vida das pessoas. E isso ocorre muito. Na dengue, principalmente, a gente tem uma janela que nós chamamos de janela crítica, do terceiro até o quinto, sexto dia. É quando a febre ela começa a diminuir. E aí é quando a gente liga os sinais de alerta. Porque febre leva a desidratação. Se tem desidratação, a gente tem comprometimento de órgãos. E se a gente não estiver atento, é aquele paciente que ele vai para as emergências mais graves, que precisa de internação, que precisa de um cuidado mais direto, uma observação mais rigorosa. Então a gente precisa estar atento a essa janela. Então é por isso que a gente sempre costuma dizer, chegou no terceiro, quarto dia, tem persistência da febre, procura um serviço de saúde para uma avaliação. E essa virose da mosca aqui, tem alguma relação também ao período? Vocês também fazem, porque a gente vê muitos casos, as pessoas falando muito, virose da mosca, doença da mosca, que durante o período chuvoso aumenta, não é? A gente percebe que a mosca, que é um inseto, enfim, que está ali no dia a dia, na nossa rotina, elas aumentam muito a quantidade de moscas nesse período. Vocês também têm campanhas relacionadas a isso? Ela também é uma arbovirose? Me explica. Que é vulgarmente chamada como virose da mosca. A mosca acabou sendo indiretamente o agente causador, mas enfim. A virose da mosca ela é uma doença das que a gente chama de doenças diarreicas. Tem um grupo de doenças que nós chamamos de doenças diarreicas, que são vírus, enterovírus, que afetam o nosso organismo e que mexem com o nosso trânsito intestinal. Sim. Na teoria, o que eles causam? Náusea e vômito. Paralelo a isso, eles causam as doenças diarreicas. A diarreia, na maioria, principalmente nas crianças. No adulto tem ali 2, 3 dias, mas a criança e o idoso, eles tendem a sofrer mais debilidade por conta do período. E elas estão ligadas à transmissão de doença hídrica, a gente não fazer um bom manuseio da água, não saber a água que está não só a água que está usando para ingerir, até para lavar alimentos também a gente precisa ter esse cuidado. E nesse período chuvoso é característico também elas terem um aumento no registro de casos. Porque a gente observa que com as chuvas, a gente alia uma contaminação indireta, acúmulo de água em vários lugares, e aí acaba que fica mais propenso da população a adoecer. Ela é uma doença limitada, então na grande maioria das vezes ela varia no máximo 5, 6 dias. São poucos os casos que tendem a fazer comprometimentos, mas como é nas arboviroses, a gente não pode subestimar nenhuma doença. E nem confundir os sintomas, Isso. Né, Diego? É uma coisa que a gente precisa ter atenção. Para as arboviroses, tem característica mais de debilitar o corpo de forma de características clínicas. Náusea, pouco acontece na dengue, mas a gente tem muita febre, tem muita mialgia, artralgia, que é aquela dor no corpo danada, aquela prostração, a sensação de que está muito cansado o tempo inteiro, por conta da febre que é muito persistente. E é uma febre que normalmente cursa alta, é sempre maior do que 38,5. Na doença diarreica, ali o paciente ele fica com uma febre moderada, no máximo chega a 38, mas tem outras características que são mais peculiares para ela. A questão do vômito, a questão da diarreia. Então, elas vão debilitar por uma outra característica. Então, a gente precisa, de maneira geral, ficar atento a todas essas as viroses que tem aí do período que a gente tem com o aumento das chuvas. De fato, mas agora a gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta falando para vocês sobre como funciona essa campanha e quais cuidados a gente precisa tomar para evitar esse tipo de doença. Seja a dengue, seja a doença da mosca, sejam outras doenças. Fica aí, a gente volta já com o Café com Notícias.
Estamos de volta com o Café com Notícias. Eu converso com Diego Costa Vieira. A gente está falando sobre essa campanha permanente de combate às arboviroses, promovida pela Secretaria de Estado da Saúde. O Diego, que é coordenador de vigilância das doenças transmissíveis, está aqui dando dicas para a gente, principalmente, saber identificar que sintomas são esses, como eles se misturam e como é que o mosquito da dengue se prolifera pelo ambiente, não é? Vocês fazem uma parceria com as prefeituras. Sim. Como é que estão os casos no estado do Maranhão? Tem aumentado, tem reduzido, está controlado? Então, cabe destacar que a nossa campanha atual é Eu Tô É Tu, Perder para Esse Mosquito. Olha, eu tô é tu, viu, gente? Eu Tô É Tu, Perder para Esse Mosquito. A parceria com as secretarias municipais de saúde, elas são permanentes, porque são as frentes diretas de cuidado. Atualmente a gente tem pouco mais de 3 mil casos, que a gente chama de prováveis, são aquelas pessoas que tiveram sintomas e que procuraram serviço de saúde e que avaliou-se para a possibilidade de ser dengue. Desse total, a gente tem pouco mais de 1.200 casos confirmados. Mas a gente não deve deixar a retaguarda cair, porque a gente tem com esse valor muito pequeno. A gente tem que ficar atentos e promover as ações coletivas. Então, quando a gente promoveu o advindo dessa campanha Eu Tô É Tu, Perder para o Mosquito, ela busca justamente sensibilizar a população, de fazer mobilizações nas escolas, fazer mobilizações sociais, campanhas de rádio, de TV. Então a gente tem alguns municípios hoje que nós chamamos de municípios que a gente chamou como prioritário. É onde a gente está com um olhar mais apurado e afinco com aquele município. É aquele município que a gente precisa estar mais vigilante. Sim. Então a gente tem alguns municípios que nós temos essa condição. Desses municípios, alguns vêm fazendo as atividades que a gente chama de coletiva supervisionada, onde as nossas equipes já desceram para apoiar esses municípios. Recentemente a gente esteve num município na região sul do país, justamente com esse objetivo, e a gente tem as ações que os municípios estão realizando por si só. São as ações municipais, intermunicipais. Mas sempre que o município necessita de apoio, a secretaria está ali de portas abertas. Eu costumo sempre dizer que a gente funciona 24 horas, mesmo não estando com o prédio aberto. A gente está sempre disponível para orientar e apoiar os municípios, porque essa é a nossa bandeira do governador. É fortalecer as atividades municipais. Então, é um município que trabalha forte, que tem atividades fortes, ele garante para a população aquilo que a população, de fato, necessita e precisa para o momento. É como se fala, né? É na cidade que as pessoas vivem. Isso. Então, essa parceria tem que ser permanente mesmo. E qual que seria, então, assim, a região, um lugar onde os casos têm acontecido com mais frequência? Só para a gente ficar atentos para mandar um recado para as pessoas, para elas... A gente tem alguns municípios, a exemplo de Loreto, na região sul, a gente tem Chapadinha, aqui no leste do estado, a gente tem alguns municípios aqui da região de Pinheiro, da regional, nessa regional, aquele bloco de municípios ali. A gente tem a regional de Zedoca com alguns municípios, Junco do Maranhão, Governador Nunes Freire. Então, tem alguns municípios que a gente está ali intensificando mais ações, mas a gente não pode observar e olhar única e exclusivamente para esses municípios. A gente tem que olhar para o estado como um todo. De fato. Então, a gente está vigilante para o estado todo. São os 217 municípios, onde a nossa equipe está ali, sempre de prontidão, de retaguarda para apoiar e fortalecer. A gente faz contato diariamente com todos os municípios, para saber como é que está a situação em relação às últimas 24 horas. Então, é diário, a gente tem um informe que a gente sabe ali o resumo do dia, das últimas 24 horas. Mas, para além disso, a gente tem que olhar para as ações municipais e as ações da população. Claro. Eu tirar 10 minutinhos ali para eu dar uma olhada nos meus pontos estratégicos em casa. Caixa d'água, tanque. Fechar a caixa d'água, né? Não deixar aberta. Fazer uso de tela, deixar ela tampada. Olhar os sachês onde a gente costuma botar ali nossas plantinhas, colocar terra ao redor se for possível. Então, se não quiser fazer, deixar ela com areia, pode lavar ela pelo menos uma vez por semana. Então, a gente costuma sempre dizer que se você tirar 10 minutos do seu dia para fazer essa busca dentro de casa, que a gente costuma dizer, para fazer a nossa investigação de casa, a gente diminui muito a possibilidade do adoecimento, não só na sua casa, mas também da população em torno de onde você reside. E é algo que se faz de maneira coletiva, porque você faz em casa, mas se o vizinho não fizer na casa dele, né, aí acaba sobrando para quem fez o serviço direitinho. Então, você que está numa comunidade, num bairro, onde as pessoas conversam, os vizinhos conversam bastante sobre o cuidado, não é, ali na rua,
É legal chamar atenção para essa questão, não é? Às vezes a gente vê um vizinho preocupado com o outro, mas às vezes o outro vizinho está muito fora de casa e a casa fica fechada. E se não há, de fato, essa conversa permanente entre as pessoas do bairro, acaba que o risco aumenta. Agora a gente está falando aqui de prevenção, não é? Mas existe uma outra forma de prevenir. Tem uma vacina? Como é que está essa questão? Então, o Ministério da Saúde, ele hoje tem 2 vacinas disponíveis. A Qdenga, que ela tem um público específico, a população de adolescentes de 10 a 14 anos. Ela já se estendeu para um público maior. Espera-se que, ao longo dos anos, ela tende a estender para uma população maior. E tem a vacina do Butantan, que foi incorporada agora recentemente. Ela é uma vacina que tem um público maior de cobertura, então ela vai até os 59 anos. E hoje, atualmente, o Ministério da Saúde ele definiu um público-alvo para iniciar a campanha com essa vacinação, que são os profissionais que a gente chama de profissionais da atenção primária. É aqueles profissionais que estão ali nos entornos das comunidades, o agente comunitário de saúde, o agente comunitário de endemia, a equipe que trabalha na unidade básica de saúde, o médico, o enfermeiro, o técnico. Depois que esse público for alcançado, ela tende a ter um incorpóreo de um novo público-alvo. E aí, na medida do que a gente vai alcançando, que a gente chama de indicador de cobertura, ter um número de população para ser vacinado e a gente alcançar ali uma expertise mínima, que na grande maioria das vezes é 95%. Então, a gente alcançando esse público, ela vai se expandir para a população de forma geral. Mas não só a vacina, a gente tem sempre que olhar, e a gente costuma sempre falar a respeito da educação. Eu costumo usar o público da educação como o carro-chefe. Se eu educo a criança hoje, eu vou educá-la para o futuro. E eu também vou educá-la para dentro de casa, porque ela vai chegar, multiplicadora, né? Ela vai chegar e vai estar multiplicando. E eu aprendi lá na escola que isso a gente tem que fazer assim. Então é um público que a gente tem procurado muito a parceria. Tem na estratégia de saúde da família, a gente tem uma metodologia chamada Programa de Saúde na Escola, que a gente leva a saúde para próximo dos alunos. E é essa parceria que a gente tem fortalecido para levar e disseminar o conhecimento para dentro dos domicílios. A exemplo desse que a gente não consegue ver o nosso vizinho com frequência, mas a gente consegue sensibilizar os filhos e os filhos sensibilizam dentro de casa. O bom é que cada vez mais as pessoas estão mais conscientes, né? A gente já vem de um caminho longo, lá atrás a questão era muito mais difícil, mais perigosa. Muita gente acabou morrendo, não é, por conta desse descuido, falta de conhecimento. Eu me lembro que há algumas décadas as pessoas lotavam as unidades de saúde com sintomas da dengue, agravava para uma dengue hemorrágica, às vezes era do dia para a noite, né? Então, infelizmente, era uma tragédia que naquela época, né, pegava muita gente de surpresa, mas hoje a gente tem bastante informação e o mínimo que a gente pode fazer é cuidar do ambiente onde a gente vive e conversar com as pessoas. Como é que faz para entrar em contato com vocês, para levar essa visita para a escola, para multiplicar os multiplicadores? Então, a parceria do Saúde na Escola, ela é diretamente feita com as Secretarias Municipais de Saúde. Então, ele já tem um calendário de atividades. A gente já olha para o ano e desenha o ano. A gente está no período chuvoso. O que acontece no período chuvoso? Aí a gente faz orientações para aquela linha de tempo. Passou o período chuvoso, qual é o nosso próximo foco? Aí, então a gente vai levando ao longo do ano já o desenho do que as atividades vão ser realizadas. Elas têm essa sensibilidade em relação a olhar para o próprio território, porque eu costumo sempre dizer que eu não posso desenhar uma atividade de orientação para esse estado com essa dimensão que nós temos. Então, cada município ele desenha o seu território a partir do que eles observam ali, que é mais comum de acontecer. Então, vai haver municípios que vão estar trabalhando num período com uma coisa e só vão trabalhar com outra posteriormente. Então, a gente deixa essa sensibilidade para que os próprios gestores municipais eles tenham esse entendimento de como eles precisam acompanhar a população e o que afeta a população dentro dos seus municípios. É isso, a gente vê, né? O Maranhão é imenso, por isso que a gente chama que o Maranhão é o país do Maranhão e para prevenir doenças é realmente, de fato, um trabalho coletivo. Diego, eu queria te agradecer a sua presença aqui no Café, trazendo essas orientações, falando sobre essas campanhas permanentes e dizer que você é super bem-vindo aqui, sempre que tiver novidade, que for melhor trazer de informação para o público, para os nossos telespectadores, você é bem-vindo. Muito obrigada, Diego. Obrigado. Em nome da Secretaria de Estado da Saúde, eu agradeço o convite. Estamos ali de portas abertas quando vocês precisarem novamente também. Podem nos chamar que estaremos aqui.
Obrigada mais uma vez e obrigada a vocês pela audiência. O Café com Notícias de hoje fica por aqui. Mais informações, acesse o YouTube da TV Assembleia do Maranhão e acompanhe a programação da TV Assembleia. Até nosso próximo encontro.